Vamos dar início à meditação conforme pedido por Nossa Senhora em Fátima, rezando uma Ave Maria, pedindo luz do Divino Espírito Santo por intermédio dela, Nossa Senhora enquanto esposa virginal do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que nos sentássemos nos instantes. Nós vamos meditar o mistério que será celebrado amanhã, inclusive, a apresentação do Senhor. É o quarto mistério gozoso, a apresentação do menino Jesus e a purificação de Maria Santíssima. Esse mistério, ele encerra três realidades muito importantes para a nossa vida espiritual. Vamos dividir em três partes. Na primeira parte, vamos falar de um grande ato de confiança. Quando alguém confia em outro e faz um ato de confiança, e entrega inclusive. Toda confiança tem algo de entrega, um ato de confiança. Segunda parte, um ato de confiança que não houve correspondência, houve uma traição, uma apropriação indevida. E terceira parte, uma reparação. Aí é propriamente o mistério que vamos contemplar. Primeira parte, um ato de confiança. Quando vemos no primeiro capítulo do livro do Gênesis, diz: Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus, portanto, criou o homem à sua imagem e semelhança. Notem, imagem. Não é igualdade com Deus, é imagem. E Deus disse que o homem deveria dominar sobre todas as aves do céu, sobre todos os peixes das águas, sobre todos os animais que andavam pelo chão. E Deus deu tudo para o homem, tudo, as árvores, os frutos, as sementes, para que lhes servissem de alimento. Já no segundo capítulo, o ato de confiança ainda fica mais claro. Deus colocou o homem no jardim do Éden e deu a ele uma ordem. Ele deveria cultivar e guardar. Portanto, não era dele. Cultivar e guardar o que pertencia a Deus. E ainda deu para ele a possibilidade, mais uma vez afirmado na segunda narração, que é o segundo capítulo, de poder comer de todos os frutos das árvores que estavam ali no paraíso. Primeiro fala do mundo inteiro e agora fala especialmente do paraíso. Ele deveria cultivar e guardar. E faz uma proibição: menos da árvore da ciência do bem e do mal, porque se comerdes, certamente morrerás. Para que o homem se desse conta de que ele tem um limite, e assim estabeleceu um limite. E iniciou a grande aventura da existência do homem na face da terra. Ora, a serpente se aproxima de Eva e diz: é verdade que Deus disse que não pode comer de nenhum fruto de nenhuma árvore? Não, isso não é verdade. Podemos comer de todos, menos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Nem podemos nos aproximar, porque certamente morreremos. E a serpente continua: não, comam, os olhos vão se abrir e vós sereis como Deus. Terão o domínio da ciência do bem e do mal. Comeu, deu a Adão, que também comeu. E aí chegamos à conclusão: o pecado original foi um pecado de roubo, apropriação indébita, assenhoramento daquilo que não lhe pertencia, porque não era dele, não era dela, e ele tomou aquilo que não lhe pertencia. E todo roubo exige uma reparação. Como reparar o roubo? Devolvendo aquilo que se tomou. Como poderia Adão e Eva fazer essa reparação? E aí inicia a grande peregrinação da humanidade ao longo da história. Aí passamos para
o capítulo 13 do livro do Êxodo, quando Moisés vai determinar o que deve acontecer quando um primogênito nasce. Deve ser resgatado, seja primogênito homem, não? Ou dos animais, inclusive, para recordar o que se passou no Egito, quando o faraó recusou cumprir a ordem de Deus e todos os primogênitos dos filhos dos egípcios, inclusive os animais, morreram, menos os filhos de Israel. Eles passaram a ser consagrados, separados para o Senhor, não pertenciam mais aos pais e deveriam ser resgatados por algumas moedas de prata, 5 ciclos, para resgatar. E se não resgatasse os animais, deveria matar o animal. Uma lei dura, mas era assim. No capítulo 12 do Levítico, vai falar a respeito da mãe. A mãe que gerasse um primeiro filho, homem, deveria ficar 7 dias em casa, a purificação. No 8º dia, deveria circuncidar o menino, providenciar a circuncisão que era feita pelo pai ou por um outro, que era o momento exato em que passava a pertencer ao povo de Israel e participar das promessas de Abraão, era a circuncisão. E a mãe ficava 33 dias em casa, não mais 33 dias, completando 40, justamente ela não podia participar de nenhum ato de culto, nenhum ato litúrgico, porque estava num processo de purificação. Tudo isso como reminiscência desse pecado original. E para purificar-se, a mãe, ela deveria apresentar ao sacerdote um cordeiro de 1 ano, e mais ainda, uma rolinha ou um par de pombinhos para serem sacrificados. Mas se fosse uma mãe pobre, ela poderia apresentar somente um par de rolinhas e bastaria apresentar esses animais. Estaria cumprido assim o rito. Passamos mais alguns séculos de história e chegamos em Belém. Em Belém cumpre-se as profecias e o Filho de Deus se faz homem no seio puríssimo de Nossa Senhora. E no momento mesmo em que o menino nasce, diz São Lucas no capítulo 2 do livro dele, do Evangelho, Nossa Senhora o envolve em faixas e o reclina na manjedoura. Esse foi o primeiro ato de reparação. Notem, Adão e Eva receberam tudo, menos a árvore. Maria recebeu tudo, inclusive o próprio Deus. O ato de confiança de Deus, que foi defraudado em Adão e Eva, eles roubaram, assenhorearam-se, apropriaram-se. Em Nossa Senhora, o ato de confiança foi infinitamente superior, porque Deus deu tudo para Nossa Senhora, inclusive o próprio Filho dele, que se fez homem no seio puríssimo dela. Ela, portanto, tinha o domínio de todas as coisas, mãe de Deus, teria tudo para se apropriar, todas as tentações possíveis. Não. E faz recordar o que dizia Dr. Plínio, de que os melhores dons que recebemos de Deus, e alguns Deus faz assim, não é para que nós o utilizemos, mas para nós renunciarmos. Há certas coisas que Deus nos dá não para ter, mas para entregar. E Nossa Senhora recebe o menino, envolve em faixas e entrega, coloca no presépio. Em seguida, vamos ver um outro ato, 8 dias depois. Ele é circuncidado, 40 dias depois, diz São Lucas, também no capítulo 2, vai cumprindo a lei. O menino foi resgatado, nem foi resgatado, não tinha por que resgatar, porque ele não faz nem referência ao resgate, ele faz referência à apresentação. Mas notem a grande novidade: Nossa Senhora cumpre e não cumpre a lei, porque a lei mandava apresentar os animais e não precisava ser no templo. Ela não apresenta animais, ela vai apresentar o Filho. Essa é a grande novidade. Porque ela vai apresentar o Filho? Porque Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ela apresenta também um par de rolinhas, faz referência, para se identificar
com a pobreza nossa devido ao pecado original. Ela se fez pobre como todos nós. Entretanto, no momento em que ela apresenta o menino, e aí se dá mais um segundo ato de reparação de Nossa Senhora, sempre entregando aquilo que de Deus recebeu, e naquele momento que ela deveria ser purificada, ela não precisava de purificação nenhuma, a Virgem Imaculada, concebida sem pecado original, em um parto virginal. Entretanto, ela vai cumprindo a lei para justamente reparar aquilo que Adão e Eva fizeram. Porque quando alguém rouba de um outro e não pode pagar, alguém tem que reparar. E essa reparação pode ser feita por um outro. Nossa Senhora, por vontade de Deus, participou dessa reparação. E vejam o que vai dizer o Evangelho. Havia um homem ali, um ancião, Simeão. Simeão aguardava esse momento, porque ele era piedoso, justo, e ele esperava. Diz São Lucas, Simeão era justo, era piedoso e esperava. E ele esperava este momento. E é por isso que os orientais chamam a festa da apresentação do Senhor como Hipapante. Ninguém vai guardar esse nome aqui, mas enfim, é a festa do encontro, deste encontro. E quando se apresenta o menino, é apresentado o menino, ele o recebe nos braços e ele compõe naquele instante um hino extraordinário, que é justamente o que rezamos todos os dias nas laudes, nas completas. Agora, Senhor, podeis deixar vosso servo ir em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação, luz e glória, luz para as nações e glória para o povo de Israel. Tudo se cumpriu, porque ele era justo, ele era piedoso, ele soube esperar. E aí, naquele instante, depois daquele hino extraordinário que vai acontecer, ele vai dizer: quanto a ti, referindo-se a Nossa Senhora, uma espada de dor te traspassará a alma. Por isso é que Nossa Senhora é representada muitas vezes como a mãe dolorosa, com uma espada traspassando o coração, recordando essa dor antecipada. Depois de falar de luz, daí também a festa da apresentação, e também a festa de Nossa Senhora da Candelária, das luzes, que são abençoadas as velas, é também uma festa de dor, porque a verdadeira glória, a verdadeira luz, nasce da cruz. E ela, ali, é profetizado que haveria de participar destas dores de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Ela que já havia oferecido aquilo que recebeu no presépio como primeiro gesto, ela que havia apresentado o menino no templo oferecendo mais uma vez, ela só vai recebê-lo de volta na cruz, depois de morto, quando lhe é colocado nos braços. E naquele instante em que ela recebe Nosso Senhor nos braços, o que se passa ali? Se passa algo de extraordinário. Ela recebe o Filho de volta, mas se torna mãe de toda a humanidade redimida, mãe do corpo místico de Cristo, mãe de todos nós. A maternidade dela se amplia de forma tão extraordinária, porque ele, Nosso Senhor, diz: mulher, eis aí o teu filho. E na figura de São João, ela assume a maternidade de todos nós. Tudo isso por um ato de entrega, de alguém que reconhece que aquilo que recebe de Deus não é próprio, deve guardar e cultivar, não apropriar. E a humanidade hoje passa justamente por essa coisa terrível. O homem de hoje, não só de hoje, 2025, mas de um certo tempo para cá. Dr. Plínio dizia a respeito do pecado de revolução. O que ele chamava o pecado de revolução? Ele dizia que tinha a mesma malícia do pecado original. E o que foi o pecado original? Um roubo, uma apropriação, um assenhoramento de algo que não pertencia aos dois. E a humanidade quer assenhorar-se daquilo que é de Deus, da ciência do bem e do mal. Desde a origem, quer fabricar seres humanos, determina quem nasce e quem não nasce.
O homem nasce, a mulher nasce e quer determinar outras coisas. Depois, no final, no encerramento da vida, também quer determinar a hora da morte. E tudo pertence a Deus. E o homem quer tomar conta daquilo que é de Deus, com a mesma malícia do pecado primeiro. E nós também, todas as vezes que cometemos um pecado, uma grave ofensa, nós nos apropriamos de algo que é de Deus. Deus espera de nós, Deus tem direito da nossa virtude. Deus tem direito daquilo que é dele, e nós roubamos aquilo que é de Deus quando cometemos um pecado, e precisamos reparar. E é por isso que Nossa Senhora em Fátima, quando vai instituir a comunhão reparadora dos sábados, dos primeiros sábados, o que ela pede? Confissão reparadora. Rezar o texto, já rezaram? Meditação, estão sofrendo um pouquinho agora, mas estão fazendo. E quarto, ela pede também a comunhão reparadora. E assim ela nos dá uma oportunidade de participarmos do mesmo ato de reparação dela. Ela oferece o seu filho em reparação. Nós também oferecemos em comunhão o mesmo filho da Virgem Maria, como reparação pelos nossos pecados e pelos pecados da humanidade inteira. E assim entramos na participação desse mistério de reparar os pecados que são cometidos pelos homens. E é nessa meditação que vamos especialmente pedir esta graça de reparar esses pecados que são cometidos pela humanidade. E quantos pecados são cometidos. Reparar essa coisa terrível que é a apropriação daquilo que pertence a Deus, o homem querendo dominar a ciência, querendo dominar todas as coisas como se fosse o próprio Deus. Nós nos espantamos quando vemos que os crucifixos são tirados dos logradouros públicos, mas deveríamos espantar muito mais quando o homem resolve tomar o lugar do próprio Deus. Sereis como Deus. Essa foi a primeira tentação, e essa ainda é a tentação dos dias de hoje. Ser como Deus, não ser imagem de Deus, porque o homem ser imagem de Deus não é tentação, é cumprir o desígnio, que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, livre, inteligente, forte. Todas as qualidades que o homem tem são frutos dessa semelhança que tem com Deus e que deve utilizar para o serviço dele. E no momento em que o homem se apropria daquilo que é de Deus, aquilo que era imagem, ele se desfigura, ele fica desfigurado. E esta é a imagem do homem moderno, um homem desfigurado, porque não é mais a imagem de Deus. Modificou todas as coisas. Agora, há também uma outra figura que esperava, voltando ao templo, que esperava, era uma viúva, 84 anos, estava ali, oferecendo seus jejuns, penitências, esperando aquele momento. E a esperança dela também não foi defraudada. Ela recebeu o Filho de Deus. Agora eu faço uma pergunta, coisa curiosa, porque quantas pessoas entraram naquele dia, naqueles anos, se quiserem, no templo? Quantas crianças apareceram por ali com seus pais? E ninguém percebeu que naquele momento em que entrou Maria, José e o menino, somente eles dois perceberam. Por que eles perceberam? Eles perceberam porque eram justos, porque eram piedosos e porque esperavam. E essa também é uma lição da festa da apresentação e dessa meditação que estamos fazendo. Neste momento devemos esperar os acontecimentos, mas não esperar de forma passiva. Nós devemos esperar ativamente, procurando a todo instante melhorar aquilo que tem que ser melhorado, as confissões que devemos fazer, o reconhecimento das próprias faltas, as orações.
E é por isso que muitas vezes, se derem conta, quando é que os lares começam a se desfazer? Quando é que as brigas começam a entrar dentro das famílias? Quando é que os irmãos se desentendem entre si? Qual é a origem de tudo isso? Qual é a origem dos crimes que são cometidos? Me lembro, numa ocasião, o Monsenhor João, numa época em que se falava muito a respeito de um crime horrível que teve aqui no interior de São Paulo, de um assassinato de uma criança, acho que a própria mãe, uma coisa horrível. E enquanto todos comentavam o crime e o criminoso, o Monsenhor João fez uma pergunta: e antes deles cometerem este crime, quem pecou primeiro? Vamos à origem, vamos à origem, vamos à origem. E vamos parar, sabe onde? No templo. E aí é a hora do exame de consciência do sacerdote. Porque se o sacerdote não ensina a verdade, se ele não é piedoso, se ele não sabe esperar, se ele não é íntegro, se ele ensina uma outra doutrina, se ele não é fiel ao Evangelho, se ele não dá o bom exemplo, o que vai acontecer? As famílias começam a se desviar e o desastre acontece. Porque diz o ditado popular: o peixe morre pela cabeça. E se eu subo um pouco mais e vou ao bispo, ai, que responsabilidade! E assim fiquemos pensando, espantados de ver que a origem dos males muitas vezes está no templo, naqueles que deveriam dar o exemplo. E é a hora de todo sacerdote, todo pastor, sem exceção, bater no peito por todas as vezes que se apropriou daquilo que pertencia a Deus. Bater no peito por todas as vezes que deixou de ensinar a doutrina, não com os lábios, com o exemplo. Bater no peito quando deformou a doutrina com os lábios. Bater no peito quando disse que era preciso rezar e não rezava. E assim o exame de consciência. A humanidade toda deve comparecer hoje diante de Deus para esse grande encontro, a festa da Hipapante, do encontro com o menino que é levado no templo, a festa das luzes, porque a luz de Israel ali brilhou na humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a festa das dores, porque naquele dia foi profetizado que uma espada traspassou a alma de Nossa Senhora, o seu coração divino humano, porque Ele é todo de Deus. Vamos pedir então a Maria Santíssima que ela nos conceda essa graça de participarmos deste momento tão especial, que é a de reparação desses pecados que a humanidade está cometendo, tendo a certeza de que, se nós esperarmos, alcançaremos. E pedir essa última graça, muito importante, de sermos restituidores. O Monsenhor João comentava numa ocasião isso, coisa extraordinária, que as mãos dele eram como se fossem catapultas. Sabe o que é uma catapulta? Aquela arma antiga, tinha uma espécie de madeira esticada com cordas, sob pressão, punha-se ali uma pedra, um pedaço de ferro, que sei eu, e soltava, desprendia e jogava no adversário. Então as mãos deles eram assim, recebia de Deus nunca para se apropriar, recebia de Deus para entregar. Assim devemos ser cada um de nós, receber para entregar, restituir, devolver, porque tudo a Deus pertence. Aquilo que dele recebemos, inclusive cada um de nós. Se agirmos assim, a paz se estabelece em nossos lares. Se agirmos assim, a esperança volta a acender em nossos corações. Se agirmos assim, restauramos a imagem de Deus, não na fisionomia, no rosto, de carne e osso, também, mas sobretudo na alma. Hoje é o dia de pedirmos a Nossa Senhora a restauração desta imagem, que foi deformada ao longo dos séculos, desde o primeiro roubo,
no paraíso terrestre, até os muitos roubos que vão sendo cometidos até os nossos dias. Que a humanidade seja restaurada, que a humanidade seja mais do que restaurada, que a humanidade seja inteiramente nova, uma nova criação, um novo céu, uma nova terra que nasce a partir de homens e mulheres que aprenderam a receber de Deus e a Ele Deus devolver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.